paz do Senhor Jesus, uma boa noite, que Deus possa abençoar vocês e assistir esse vídeo até o final. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos, que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Vou estar lendo o versículo da palavra do Senhor Jesus aqui. Guarda os meus mandamentos e vive. Vou passar para o meu irmão Samuel. Agora eu vou estar lendo aqui o versículo o capítulo da palavra de Deus, que diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Agora a gente vai estar chamando a nossa mãe para poder ler o versículo da palavra de Deus também nessa noite. Mãe, Vem ela. A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Eu vou deixar um versículo na palavra de Deus aqui que vocês possam meditar. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Que vocês possam meditar nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu tenho um amigo que cuida de mim, também de você. Ele é fiel, Emanuel, é o brilho da luz. Ele nos satisfaz, Ele nos traz a paz, seu nome é Jesus. Na hora da dor, Jesus é o amor, é a fonte da vida. Jesus é a vida, a flor mais querida. Na hora da dor, Jesus é o amor, é a fonte da vida. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Agora eu vou deixar a palavra com o pastor Adão. pastor. Olá. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus, nessa noite, mais uma vez, estaremos nós unidos e reunidos na presença do nosso Deus. Eu quero, assim, agradecer em primeiro lugar o nosso Deus por esta rica oportunidade, mais uma vez, que Ele está nos concedendo, né? Embora tenhamos certeza aí que seria um pouco de tempo que nos resta, mas aproveitamos aí essa oportunidade maravilhosa para apresentarmos algo aí interessante. Hoje nós temos aí, como sempre, né, uma palavra poderosa de Deus, ensinamentos para nós descobrir o que é isso, o que é aquilo. Sempre é assim a palavra. Olha, outro dia eu estava assim, observando aí um cidadão, convide um irmão, um pastor, ele disse: ô gente, tenha paciência aí, para um pouquinho aí, vê se, ouve aí a palavra e tal. É só para você ver no final aqui o que eu vou falar, tudo e tal. Eu observei assim, falei a verdade. As pessoas, o irmão está se humilhando aí, né? As pessoas para ouvir a palavra de Deus. Porque quando eu vejo as pessoas ligadas aí num celular, numa televisão, numa coisa, num rádio,
o tempo todinho assim, 2 horas ou mais, para ver o resultado de um jogo, de uma política, de uma coisa dessa aí qualquer. Sempre quando é na palavra de Deus, as pessoas não aguentam, não tem paciência de esperar 1 minuto ou 2, 1 hora ou 10 minutos ou 20. Não, dá uma olhada assim e fala logo, isso aí eu não entendo nada, não é verdade não. Então é difícil, bem complicado. Entendeu? Mas paciência, vamos lutar, né? Então eu trabalho calmamente aqui, né? No vídeo aí é 1 hora de relógio e vai ser 1h30, hein? Agora é 1 hora. E depois, logo aí, nós temos aí 1h30, que é o culto, né? Um culto à distância, o culto no lar. Vai acontecer. Eu creio que não é bem certeza, não. Eu não vou dar uma certeza. Mas eu creio que talvez sexta-feira já começa o culto no lar. Eu quero esforçar. Daqui a pouco estou viajando para fazer culto na Bahia, né, lá em Vitória da Conquista. Vou fazer culto lá e quero ver se eu esteja aqui na sexta-feira e talvez nós já comece o culto no lar, né? Um trabalho com louvor, a palavra e tal. Eu vou chegar aí, ter aquele cuidado de trabalhar, ver o que vai acontecer. Se vai dar para nós fazer na sexta, nós já começa na sexta-feira, iniciando o primeiro culto lá com um louvor, essa coisa assim, e a palavra. Hoje estamos aí, vamos começar aqui ensinamentos, né? No caos que o canal tem o título e vários tem por aí. Conhecer a verdade vos libertará. Eu já disse. Esse canal só tem uma diferença que é com o pastor Adão. Aí o caos pega. É como pessoas, às vezes, ele liga aí num vídeo aí, não dá palavra, mas é porque o pregador está pregando somente rosa. Está pregando as rosas. A pessoa gosta muito quando o pregador prega só as rosas, né? Porque tem pregador que ele não tem coragem de apresentar os espinhos da rosa. Aí ele prega as rosas, somente rosa, aí aquelas pessoas ficam felizes. Oba! Foi uma pregação maravilhosa, gostei. Porque o pregador pregou só a rosa. Mas aquele mesmo que ficou feliz, porque o pregador pregou as rosas somente, no outro dia chega alguém e diz, você assistiu o vídeo que meu colega pregou? Assisti. Acontece que ele pregou as rosas. Foi maravilhoso demais, gostei. Gostei demais, ele pregou as rosas. Muito bonito, gostei. Pois é, mas ele me enviou hoje aqui, que ele não teve assim como pregar completo. Aí ele mandou eu vir aqui pregar hoje no lugar dele, só que hoje eu vou pregar os espinhos que ele esqueceu de pregar. É os espinhos da rosa. Você vai conhecer hoje os espinhos da rosa. Aí começa a pregar e aquela pessoa diz, olha, por mim você pode parar, que eu não quero ouvir mais rosa, nem espinho, nem nada. Não vale mais nada as rosas para mim. Você colocou espinho nela, acabou. Então, é isso. Tem pessoas que gostam de pregações, né? Rosas sem espinhos. Como aquele cantor canta, pregador de rosa. Prega os espinhos também. Porque Deus é amor, mas é justiça também, né? Então tá aí, meus irmãos, nós vamos começar hoje num trabalho para conhecermos mais e mais, cada dia passa, com o pastor Adão aí no comando da palavra de Deus, enquanto podemos, né? Na verdade. Vamos aí conhecer algo aí bastante importante. Olha só, nós vamos começar aqui um assunto muito interessante. Você vê o que é
o que é as pessoas não parar para ouvir assim um vídeo que está sendo pregado da palavra de Deus, e ele não para, começa a ver o comecinho ali, não vou ouvir isso não, eu estou ocupado, eu vou lhe mostrar o que significa isso aí. Nós não ter aquele cuidado quando é a palavra de Deus, de ter um pouco de calma, paciência, de esperar até o fim, para nós saber o que significa. Esses aqui eu vou lhe mostrar que não esperaram até o fim, né? E aí você vai ver o resultado, por quê, e por que isso, por que aquilo. Então está aí. Que Deus abençoe, uma boa noite, que a paz e a graça do Senhor seja com todos nós, né? Em nome do Senhor Jesus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, que as mãos do Senhor estejam aí estendidas nos protegendo. A irmã deixou aqui os versículos da palavra de Deus, o irmãozinho também deixou, o Samuel também deixou aí, né? Guarda meus mandamentos e viva. Claro, guardando os mandamentos do Senhor, vai viver mesmo, né? Então é isso. E o Samuel também deixou aí alguns versículos, a irmã também deixou. As pessoas que ouviram, que for assistir o vídeo, vai ouvir tudo direitinho. Chegou atrasado, mas depois pode assistir o vídeo completo, vai ouvir tudo. Então é isso aí, que Deus abençoe. E eu quero dar início aqui agora, que nós temos alguns exemplos hoje, que eu tenho certeza que servem para nós. Eu quero até te avisar de começo, que se você não sabe nada sobre o inferno, o que é o inferno, hoje a palavra vai te mostrar algo importante acerca disso aí, o que é inferno. Se você não conhece nada, quase, acerca dos que estão lá em cima, você vai ouvir também um pouco. Então, hoje nós temos aí essa maravilha, né, no final, para nós conhecer. Mas vamos aqui passar por um ensinamento que significa a pessoa ouvir o começo, não gostar e sair. Ele perde algo importante. Que muitas das vezes o assunto está no final. É a mesma coisa em nossas vidas. Nossa vida agora não me interessa o que eu estou vivendo agora. Não. Eu estou visando, o que me interessa muito é o meu fim, o que eu vou viver com Cristo. Aí é que me interessa. Entendeu? Eu quero alcançar essa misericórdia de Deus. Então, tudo é assim. Então, observa só, mais uma vez, o que é começar a ouvir as palavras e daí não dá crédito sair. O que significa isso? Nós temos aqui, glória a Deus, o Senhor Jesus, ele começou a instruir um povo com a palavra. Você quer ver como dentro de todo o tempo é desse jeito, a pessoa, se ele não agradar das primeiras palavras, quer dizer, ele não entender ela, ele abandona o ensinamento. Não gostei, o começo aí não gostei. E vai embora. E ele perde muito com isso. Quer ver para você ver? Vamos ouvir. Aqui em João 6, 54 diz assim:
Jesus diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitaria no último dia. Glória a Deus. O 55 ele diz: porque a minha carne é verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Ó, aqui no assunto, o que eu acredito e que eu faço e recomendo a fazer é prestar atenção o que é o final do trabalho das palavras que começaram a ouvir. Mas esses aqui, quando Jesus disse: quem comer a minha carne tem a vida eterna. Porque minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. A obrigação deles, que o Senhor estava ensinando, era chegar ao final do ensinamento, para saber como é que poderia comer a carne do mestre, como é que poderia beber o sangue do mestre. Não, eles endureceram já o coração e disseram: duro é esse discurso, quem conseguirá ouvir? Vejamos aqui. Quem conseguirá ouvir? Olha só. Jesus falava Jesus estava falando com ele, isso aqui, ó. A palavra que diz assim, ó. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse teria por obrigação de parar para ouvir a verdade que o Senhor estava pregando, para ele ter no final, ele conhecer essa verdade que Jesus estava mostrando, e a verdade libertar ele. Não, eles abandonaram o Senhor e foram embora. Eles não ficaram com o Senhor. Não dava para ouvir o discurso. Também não souberam lá na frente explicar por que eles abandonaram o Senhor. Se alguém perguntou a eles lá, abandonaram o Senhor por quê? Eles falaram: ele estava falando comer carne dele, beber o sangue dele, e vocês esperaram para saber como é que pode comer a carne dele, beber o sangue dele? Não. Oh, então, e aí agora? Você tinha que esperar para você saber o final. Eu estou lhe mostrando como aqui no vídeo é a mesma coisa. Você começando, você termina, para você saber qual é o resultado de todas as palavras que foram ditas. Então aqui, eu lhe mostrei agora, quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer, irmão, a verdade. Comer a carne do Senhor e beber o sangue dele. Hoje nós sabemos o que é. Se eles esperassem lá, não era coisa demais. O Senhor ia explicar a eles que era numa ceia, quando fosse batizado, botava um pão, representava, orava, e ensinar como hoje nós fazemos. Quer dizer,
não tem sido nada demais para nós. É coisa normal, natural, porque fazemos esse trabalho por intermédio de um pão e por intermédio de um vinho. Embora temos que saber fazer segundo a Bíblia. Então, mas eles não esperaram. Abandonaram o mestre. Abandonaram o mestre sem conhecer a verdade. Mas ele disse aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então observe, por falar conhecer a verdade, o que é verdade? Olha para você ver. Aleluia. Em João 17, versículo 17 também fala sobre a verdade. Diz assim, Jesus orou e disse, santifica-os na verdade. Ele mandou que Deus santificasse nós na verdade. Você já ouviu um vídeo que eu li, Jesus falava da verdade para Pilatos? E Pilatos disse, o que é verdade? Ele devia ter pedido explicação, mestre. O que é verdade, mestre? Como é que é verdade? Então, santifica-os na verdade. Voltou e disse, tua palavra é a verdade. Então, a verdade, para nós, não é algo estranho, não. É a palavra de Deus. A Bíblia toda, ela é uma verdade. Lendo a Bíblia, você está lendo a verdade. A palavra que você ouvir falar na Bíblia, você ouviu a verdade. Agora, você precisa tomar conhecimento. Você precisa ter intimidade com a Bíblia. Assim, eu também tenho procurado ter intimidade com a Bíblia, com a palavra, como Jeremias. Jeremias diz, Senhor, encontrei a tua palavra, e eis que as comi. Eu comi tua palavra, Senhor, e é doce como mel. Então, você tem que saber isso. Você tem que conhecer essa coisa. Você tem que ter intimidade com a palavra. Você tem que ter certo conhecimento, porque a nossa libertação está na palavra. Mas esta palavra, ela tem assuntos importantíssimos nela. Eu vou continuar um pouco com ela, para você tomar um certo conhecimento com ela. Nós temos mais intimidade com ela. Vamos. Eu vou voltar aqui no Evangelho de João, do capítulo 1, para nós tomar mais um certo conhecimento com a palavra. Quem é ela? Aqui em João, capítulo 1, versículo 1, fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós sabemos que essa escritura que fala verbo é a palavra. Escreveu o verbo, mas também podia escrever assim, pode traduzir dizendo assim, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. É a mesma coisa. Mas está escrito assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por que fala que no princípio era o verbo? Era o verbo, porque quando Deus falava, fazia alguma coisa, era com o verbo, a palavra. E como que ele fazia algo com a palavra? O poder que ele tem, ele falava assim, faça-se tal coisa. Como é que ele fez? A coisa se formava. Como é que ele fez? Com a palavra.
Se eu falar com essa cadeira aqui, sai daqui, encosta lá na porta, e ela for, foi com a palavra que eu fiz ela para lá. Mas Deus fazia assim. Ele não colocava a mão nas coisas e fazia, não. Com a palavra ele fazia. Você quer ver a confirmação? Aqui em João 10 diz assim, ó. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Quer dizer, quem estava no mundo? O povo fala, o Filho de Deus. Aí, muitas pessoas têm esse Filho de Deus como um homem que nasceu de Maria. Não, não é. Esse Filho de Deus, que nós conhecemos assim, como Filho de Deus, esse Filho de Deus, que às vezes chamava Deus de Pai, ele é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que ele, sendo a palavra de Deus, ele é o Verbo. E a Bíblia diz que o Verbo é Deus. Então ele é Deus. Claro. Você quer ver o versículo 14 confirmar? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra de Deus se fez carne. Não é que por conta própria dela ela fez, não, não. Foi ordem de Deus. Foi determinado por Deus que ela se formasse em semelhança de um corpo humano. Porque Deus tinha um plano de vir até nós. E ele que falou com Moisés, Moisés não podia ver ele. Ele ia ficar falando conosco se nós ver ele. E ele queria ser visto. Ele queria conversar conosco e estar no nosso meio. Ele queria pegar em nós e que nós pegássemos nele. A Bíblia diz que um dos discípulos dele dormia com a cabeça no peito dele. E esse um era João. João dormia com a cabeça no peito dele. Às vezes ele estava sentado assim, João encostado do lado dele, botava a cabeça aqui e dormia. Ele ficava feliz. Sabe o que significa isso? Bondade de Deus, misericórdia dele. Assim como o homem tem vontade de voar igual um pássaro. O que ele fez? Foi lutando para ele voar também igual um pássaro, lá passar lá nos ares. Fez um avião, entrou dentro do avião e foi. Voou o homem. Deus com vontade de estar no nosso meio, falar boca a boca conosco, pegar em nós pegar nele. E ele realizar uma obra tal no nosso meio, pegou a palavra dele e fez um corpo humano, que é aqui que você viu. Agora você observe só, diz assim, ó, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Agora o versículo 14 mostra que Deus, sendo o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito de quem? Do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória dele estava nele, nós vimos, mas do Pai que é ele. Por isso Isaías não mentiu. Na profecia de Isaías, ele foi bem claro. O povo que não está entendendo, Isaías 9:6 diz assim, porque um menino nos nasceu, claro, nascendo de uma mulher, chamado de menino. Depois ele ia crescer, o Verbo
nasceu como um menino. Ia crescer. Se a pessoa, se ele já nascesse um homem de todo o tamanho da mulher, ia dar certo isso? Que mulher era essa? E que menino, que homem é esse? Não. Tudo Deus faz com decência e ordem. Ele tem calma em fazer todas as coisas. Ele fez da palavra dele um corpo para ele habitar entre nós. Isaías falou desse menino e não deixou ninguém enganado. Ele disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está. Nem tinha nascido o menino, nem tinha sido gerado na profecia. Isaías abriu a boca e falou, o governo está. Como que está se ele não existe? Está porque ele existia, porque o menino é quem? Deus. O governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Para não deixar o povo em dúvida, que o povo mesmo assim está, ele declarou. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nem assim o povo consegue entender. Por isso que diz, aqui diz assim, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não conheceu. Olhava nele, como é que ia conhecer? Que era Deus. Moisés pelejou para ver Deus, não viu? Implorou a Deus, deixa eu ver o Senhor. Mas Deus diz, ele, se vê, morre. Então, Deus viu que o homem, mesmo falando com ele, não se contentava, não se sentia tão feliz, precisava de ver, precisava de pegar. Então ele arranjou essa forma. A prova está aqui. Esse verbo que é Deus se fez carne, habitou entre nós. Agora vejamos para confirmação. Isaías 9:6, já falei, profetizou certo. Mas observe só. Vejamos aqui, glória a Deus, o próprio Jesus, entendeu? O verbo que fez carne, sentiu a necessidade muito grande de declarar para ver o que poderia acontecer com os homens. Olha, você pode observar aqui, ó, 10 de João, o versículo 30, Jesus sentiu a necessidade muito grande de falar com o homem, quem era ele. Tentou de uma maneira bem mais disfarçada para ver o que podia acontecer. Ó, ele disse, eu e o Pai somos um. O que ele está falando? Que ele e o Pai é um. Por que ele está falando? Ele está com a mesma palavra lá do verbo. Capítulo de João, capítulo 1, versículo 1. Ele falou a mesma palavra. O verbo era Deus e o verbo se fez carne. Por isso é um só. Ele declarou, eu e o Pai somos um. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. E o verbo se fez carne. É um. Eu e o Pai somos um. Ele está falando, eu, o verbo, e o Pai somos um. Você quer ver o que aconteceu? Como é que os homens reagiram? Agiram, melhor dizendo aqui. E os judeus pegaram então outra vez em pedra para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Ó, por qual destas obras me apredeja? Você quer ver os judeus
falar? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fez Deus a ti mesmo. Eles entenderam. Eles entenderam que Jesus declarou para eles que ele era Deus. Eles não aceitaram. Pegaram em pedra. Jesus resolveu ficar parado, quieto. Hoje, quando eu prego que Jesus é o próprio Deus, não existe trindade, também alguém pretende pegar pedra para atirar em mim. Então, o que eu estou mostrando para você nessa noite é que muitas histórias da Bíblia cabe um cuidado imenso de você ouvir do começo ao fim, para você entender o que é que está falando a Bíblia, o que significa essa palavra. Então, aqui eles não conheceram ele, quiseram espredejar ele. Quer ver o que o apóstolo Paulo fala aqui? Ó. Olha só, vamos pegar aqui. Não, perdão, passei. Aí. Vou lhe mostrar. Você vê o que o apóstolo Paulo fala. Aí. O apóstolo Paulo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, conhecedor de todas as coisas, graças a Deus por isso. Olha o que ele fala aqui, ó. 1 Coríntios 2,8, ele diz, o qual vos... Opa! Era cá. Vem cá. Aqui. Meu Deus. 1 Coríntios. Ah, estava longe. Está aqui. É aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui, ó. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Para os homens carnais, lá na cruz estava um homem, filho de Maria, filho de José. Estava matando um homem que dizia blasfêmia para eles. Quando fala a verdade, eles que não entendem o que é verdade, como até hoje, chama de blasfêmia. Está blasfemando. Mas é porque não entende a verdade, não conhece nada da verdade, não dá lugar à verdade penetrar. Então, mas olha o homem aqui, com outro conhecimento, olha o apóstolo Paulo aqui, já homem diferente, cheio do Espírito Santo, escreveu com toda certeza dizendo, lá na cruz vocês pregaram, foi o Senhor da glória. Foi o Senhor da glória que vocês pregaram na cruz. Não? Mas se você perguntar o trinitariano, ele fala, o Senhor da glória estava lá no céu. Quem estava pregado lá é o Filho. Quer dizer, não vale a Bíblia para ele. Ele não conhece a Bíblia. Eu estou pregando para você, estou lhe ensinando, mostrando o que é verdade. Nós temos que ter cuidado bastante com a Bíblia aí, ó. Vou repetir, ó. A qual nenhum dos príncipes são homens de grande sabedoria, né? A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Agora, quem é o Senhor da glória? Vai eu. Ó, o que eu falo, você tem intimidade com a Bíblia. Eu estou fazendo aquilo que eu tenho, intimidade com a Bíblia. Eu procurei uma certa intimidade com ela e manejo ela de uma maneira tão fácil, eu acho. Ó, 24:10.
Quem é o Senhor da glória? Para nós ficar sabendo. Aqui diz o Salmo, o salmista assim. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Quem é ele? Está lá na cruz pregado. Mas ali é o Filho. Não, Senhor, é ele, o Rei da glória. É ele. Se você buscar mais conhecimento, João Batista te informa. Então diz para você, amigo, que é isso que você está fazendo. Eu não expliquei você que eu batizei aquele corpo e depois o Espírito de Deus desceu e pousou nele? Depois que o Espírito de Deus desceu, vi, forma de pomba e pousou nele, ali agora está um homem, mas um homem Deus encarnado. Por isso que os discípulos diziam, quem é este que até o mar lhe obedece, o vento lhe obedece? Quem é? Nós estamos com ele e não sabe quem é esse homem. Se ele soubesse, não tinha pregado na cruz. Aquele homem é Deus. Aquele homem que abriu os olhos cegos é o Deus poderoso. Aquele homem que andou no nosso meio, comeu e bebeu junto conosco, nossos pais, é Deus poderoso. Por isso que eu admiro Deus, que ele sendo rico se fez pobre, sendo o Senhor se fez servo, para salvar o pecador dos seus pecados. Isso que é a grandeza na minha vida, quando eu louvo o Senhor. Procuro louvar com perfeição, porque sei a quem é que eu estou louvando. Quando eu falo da palavra, eu procuro falar com perfeição, porque eu sei de quem é que eu estou falando. É de um Deus poderoso, misericordioso, que andou no nosso meio, humildemente, calçou uma sandalinha, humildemente dormiu no chão, debaixo dos pés de árvore, nos montes orando dia e noite, queimado de sol, poeira. Ele teve esse prazer de fazer tudo isso por amor a nós. E hoje ainda existe pessoas que estão agindo como está, mas ai dos quais. Vamos dar um pulinho para nós ter outro conhecimento, vamos? Bora. Esse foi um assunto maravilhoso. A primeira parcela, esse primeiro pagamento foi maravilhoso. Na outra parcela que vem aí você recebe mais conhecimento. Vamos para a segunda parcela? Vamos. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós vamos ter um certo conhecimento e a palavra vai nos levar até o inferno. Vai nos mostrar como é que é ele e vai trazer nós de volta. Se nós for para lá, nós já vamos para lá sabendo mais ou menos quem é ele. Vamos dar um pulinho. Por meio da palavra vamos conhecer algo. Observe. Lucas, do capítulo 16, versículo 19, pastor Adão junto com vocês, trazendo aí, muito obrigado, trazendo essa palavra maravilhosa. Observe aqui, ó. Ora, aquele assunto nós deixamos ele quieto. Aprendemos um pouco, lá paramos, agora vamos começar outro. Vamos conhecer agora outro texto maravilhoso. Aqui diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de purpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada
e esplendidamente. Havia certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, depois eu traduzo tudo para você, jazia a ceia de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no Hades. Depois eu traduzo para você. Ergueu os olhos e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não poderia, tampouco os de lá passa para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse eles: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependa-se-ão. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvir a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Agora, observamos o que é a palavra. Foi lido, você ficou o mesmo. Você ouviu e continua a mesma coisa que você estava. Agora, eu vou revelar ali a palavra. Vou traduzir alguma palavra difícil de você entender qual é o nome dela mesmo. E aí você vai cair na realidade. O que fala esse texto aqui? Primeiro nós temos aqui uma palavra de um homem chamado rico. A quem que esse homem representa nesta parábola? Jesus colocou ele representando quem, por exemplo? Falando que ele é rico. Este aqui, este homem, ele está representando um mundo. O mundo verdadeiramente é riquíssimo. Você não vê o que o povo fala, que o nosso país é o mais rico do mundo? Então, esse homem está representando o mundo rico.
Você observe bem que aqui diz que vestia-se de purpura e de linho finíssimo. O que quer dizer? O Brasil é repleto de ouro, prata, de tudo quanto é coisa maravilhosa. Você observe que ele, regalado esplendamente, o mundo, ele vive todo à vontade. Ele faz as coisas como que nada pode lhe acontecer. Como que é ele só e acabou. Esse homem está desse jeito aqui, na parábola. Agora vejamos o segundo homem. Havia também certo mendigo. Quem é esse mendigo? Não seria por acaso nós, no mundo? Nós, que pela misericórdia de Deus, muitos que deram crédito, têm como consolação, e de fato, uma linda consolação, a palavra de Deus. Mas, o tanto que às vezes nós deseja que tais coisas não fossem assim conosco, e ela é. E não podemos fazer nada. Esse mendigo, a Bíblia diz que ele chegava diante da casa do rico e se colocava. E ele desejava alimentar de alguma coisa que caísse da mesa do rico. Ele já não queria que saísse do prato. Eu fiz uma comparação. Quantas coisas, quantas injustiças são feitas a nós, que nós nem queria ser dono do mundo, mas queria que apenas não castigasse nós tanto assim. Mas como não temos direito a nada, temos que aceitar tudo. Então, a Bíblia diz, aqui, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia a ceia de o corpo cheio de chagas, à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Meus amigos, um outro dia, eu não fiz nada de errado. Não. Eu tenho certeza, eu não matei, não roubei, não fiz nada. Recebi uma multa, que eu nem sei onde é que foi aquilo, nem sei se passei lá. E eu tive que pagar aquela multa para limpar meu nome. Porque não tem para onde eu recorrer. Não tem a quem eu recorrer. Não tem quem podia tirar ela para mim. Eu terminaria gastando muito mais. Porque já é formado de uma maneira que nos apanha como a caça é apanhada no mundel. Tem que ir para a panela mesmo. Então o mundo nos castiga, precisa de nós, mas judia de nós. Esse homem, ele judiou de Lázaro, o rico Lázaro,
O rico judiou de Lázaro, o pobre. Mas ele precisou de Lázaro. Você observa aqui que a Bíblia diz: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Deus deixou para nós essa consolação, que nós abre nossas bocas, louve a Ele, levante as nossas mãos na direção dEle, orando, pedindo a Ele misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia e perdoar. Pedimos a Ele que nos perdoa, adoramos Ele, né? Mesmo sendo nada como somos considerados pelo mundo como nada, mas está mostrando que quando nós partimos, também temos uma consolação com Ele. Esse mendigo estava no seio de Abraão. Abraão representando Deus, porque é amigo. O amigo tem direito de fazer isso. E aqui diz, no seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado no André, que quer dizer, no inferno. Ergueu os olhos, eis, estando em tormento, confirmou, ele estava atormentado. Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Como pode aquele que eu via lá na terra, mendigando, cheio de chaga, os cães lambiam as feridas dele, eu não dava atenção para ele, agora eu vou precisar dele, eu já não aguento mais nesse lugar de tormento. A Bíblia falou que ele foi sepultado no inferno. Aí você começa a conhecer o inferno agora. Lugar de tormento. Lugar que necessita de alguém. Não importa quem é o alguém. O certo, se tiver alguém que pode ajudar, quem está lá dentro está precisando. Porque esse um era o rico e estava precisando de um mendigo. Um mendigo aí agora era grande para ele. Porque estava em lugar diferente. Estava numa posição de privilégio. Deus o exaltou para cumprir a palavra dele, que os humilhados serão exaltados, mas que os exaltados serão humilhados. Desse jeito tem acontecido e vai acontecer com todos. E ele disse: pai Abraão, manda Lázaro, pede ele aí para molhar o dedo. Ele não falou, arranja um copo d'água, não. Moe o dedo e refresca a minha língua, que eu estou atormentado. Eu estou atormentado nesta chama de fogo. Foi assim que ele falou. Perdão. Quando o Senhor Jesus pronunciou essa palavra, ele fala a verdade. Como ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ele deu essa palavra e a palavra é a verdade. Ele está falando do inferno realmente como é. Ele está falando como vai acontecer com as pessoas que caem lá dentro. Mas sabe o que está acontecendo nos nossos dias? E toda a vida aconteceu. Melhor dizendo, toda a vida veio desde o dia de Noé, todo para cá, tudo é desse jeito. Não acreditam na verdade. Não acreditam na palavra de Deus. Quando vai ver, não tem mais jeito. Esse homem aí, no inferno.
Ô, pai Abraão, manda ele vir aqui com o dedo molhado numa água e refresca a minha língua. Será que ele estava com sede? Será que lá sente sede? Claro. Será que lá sente atormentado? Claro. Nesta chama, que é chama? Fogo. E ele, Abraão, disse, não, lembra que na tua vida tu recebeste os teus bens? Quanto que não está por aí lutando para ter uma vida de mordomia? Quantos, hein? Outros que têm uma vida de mordomia e não contenta, quer muito mais, que é o que está acontecendo. E como está? Entendeu? E aí, Abraão deu ele a resposta. Lembra que na tua vida tu tiveste os bens e ele que está aqui agora bom teve o mal? Agora ele está consolado e tu aí está atormentado. E de sorte que tem um abismo entre nós e vós. Você sabia que existe diferença de uma pessoa para outra? Um é uma coisa, outro é outra. Por isso que a Bíblia recomenda ter cuidado, não ajuntar. Outra vez ela diz, me diz com quem tu anda e eu te falo quem tu és. Entendeu? Tem um abismo entre nós e vós, de sorte que os daqui não passam para lá e nem os de lá passam para cá. Então manda eu ir na casa do meu pai, avisar 5 irmãos que tem lá. Abraão disse, não precisa ser lá não, que lá tem os pregadores, Moisés e os profetas estão lá pregando, eles têm que ouvir lá. Não, um dos mortos Inês acredita. Abraão disse, não, se eles não crerem em Moisés nem os profetas, ainda que ressuscitam dentre os mortos, eles deixarão proceder. Pois foi desse jeito, está aqui a palavra. Pois Jesus ressuscitou dos mortos, mas não creram na palavra dele. Estão fazendo o que estão fazendo, mas uma coisa é certa. Passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Aleluia, Jesus. Tenha cuidado, meus irmãos. Que Deus o abençoe. Até sexta-feira, se Deus permitir. Vou lutar para isso, hein? Até sexta-feira, seja orando por mim, para Deus permitir que nós tenhamos mais um trabalho na sexta-feira. Estou convidando a minha família para despedir de vocês e que Deus abençoe. Muito obrigado por dar aí atenção, por estar conosco sempre. Que Deus abençoe. Vai convidando as pessoas mais e mais aí para ir participando dos vídeos aí, para Deus fazer a obra. Que Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus permitir. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. E até sexta-feira, se Deus permitir. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Que Deus possa abençoar vocês. E obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite, que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe nossa irmã Claudiene Virturino, Marcelo Teixeira, Ademir Santos, Deus abençoe sua vida. Lani Breno, Deus abençoe. Edivânia, Douglas e Isabel Florência. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. E a paz do Senhor Jesus para todos.